Boa noite a todos, que possamos nos envolver no imenso amor do nosso Mestre e com certeza aqui se faz presente porque estamos reunidos em seu nome. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha nos cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa espera confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Esse refrão foi muito bem interpretado pelos queridos irmãos Chitãozinho e Chororó no ano de 1986. O nome da música, Terra Tombada. Composição de José Fortana e Carlos César. Há 15 dias atrás, aproximadamente, indo a São Paulo, eu, como sou fã das músicas sertanejas do meu tempo, lá de trás, ouvindo no rádio, no aparelho do carro, pelo Spotify, e essa música foi tocada. Confesso que a época que ela foi lançada, cantei inúmeras vezes. Acompanhava, ouvindo no rádio, sei lá, do CD, mas nunca prestei atenção, nunca escutei o que estava falando. Ouvia, mas não escutava. Cantava, verbalizava a letra, mas não enxergava aquilo que estava contido nesse seu refrão. Por coincidência, à época, morava em Atibaia e tínhamos uma pequena propriedade rural, meu pai, meu cunhado, Gênesis e eu. E em um determinado dia, estava no sítio e lá chegaram dois rapazes que estavam concluindo o curso de técnico agrícola. E se propuseram, aliás, necessitavam até mesmo desenvolver um trabalho em alguma propriedade rural para apresentarem no final do curso e assim se credenciarem como técnicos agrícolas. E pediram para que eu desse essa oportunidade. Eu falei, vamos ver, né? O que vocês sugerem? Demos uma volta na propriedade, que não era grande, 3 alqueires apenas, e em 2 alqueires ele falou, olha, aqui dá para brincar. Vamos plantar? Eu falei, eu nunca plantei, desde que vocês me ajudem, me assessorem, né? Que eu criava, mas não plantava. E dito e feito, eles se propuseram e passaram as instruções. Em 2 alqueires, eles analisando o solo, concluíram que o ideal seria plantar milho e numa outra pequena parte arroz. Me comprometi no sentido de preparar a terra. E eles me explicaram sobre a importância do preparo na terra naquela época, que de nada adiantaria se eu simplesmente lançasse as sementes sobre aquele solo, porque não ia ter condição delas germinarem. Era necessário arar a terra e depois gradear a terra. E aí convidei um amigo meu, que tinha sítio também próximo, a fazer esse trabalho de aração do solo. E ele se comprometeu, acertamos um valor tal, e aí eu comecei a assistir arar a terra. Um disco de trator tem aproximadamente 60, 70 centímetros de diâmetro. Pesado. Um arado de 3 discos. Aquilo penetrava no solo com a pressão do hidráulico do trator, e o trator começava a andar e ia rasgando aquele solo e fazendo com que toda a vegetação, todas as ervas daninhas, todo o material orgânico que estava na superfície fosse tombado para baixo e de baixo vinha o solo que estava rico em nutrientes para poder, a posteriori, após a gradação,
que seria um outro implemento com aproximadamente 14 discos, pesado, mas que tem a função de destruir os torrões que ficam. E à época ele me explicou, e isso aí ficou muito bem gravado, que o fato daquela vegetação ser tombado e ir para baixo, com o tempo ele vai começar a se decompor. E as minhocas que tem no solo se alimentam desse material orgânico em decomposição, e isso será transformado em humus, que é um nutriente riquíssimo para as plantas, inclusive com micronutrientes. Enfim, aceitei o desafio, fui na Secretaria da Agricultura lá da região, na Casa da Lavoura, conversei com o engenheiro agrônomo e eu falei que eu precisava comprar sementes. Expliquei o que eu ia querer plantar e ele falou, olha, já que você preparou o solo com tanto carinho, vamos investir numa boa semente. Eu me comprometo a trazer essas sementes para você de arroz e de milho, direto da Embrapa lá de Campinas. Encomendei, paguei e trouxe as boas sementes. Plantamos, com o tempo eu vejo aquelas sementes começarem a se desenvolver, a planta começa a germinar, brotar, aquilo começa a surgir do solo, de repente vai crescendo. Com o passar de um mês, 2 meses, os cachos de arroz aparecendo na planta, o milho surgindo também. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Mas, sem dúvida, se fez valer pelo cuidado na preparação do solo, em se tombar a terra, gradear a terra, contando com a riqueza que a terra já tinha. Não precisei nem adubá-la, e o próprio material orgânico se decompondo serviu de nutriente ao longo do período aí, para que ela pudesse ser útil e dar bons frutos, já que as sementes eram selecionadas. O que vem a ser isso? E hoje eu entendi, uma semente selecionada, ela está diretamente relacionada com o DNA. DNA é desoxirribonucleico. É um ácido. É uma molécula que se encontra no núcleo de cada célula. Todos os seres orgânicos possuem isso nas suas células. Tanto é que todos nós temos o nosso DNA, assim como os animais também possuem o seu DNA. E o DNA, ele tem a importância de transferir a hereditariedade. Então, ele tem essa propriedade maravilhosa de fazer com que certas condições sejam favoráveis aos seus próximos. E assim, essa semente foi uma semente selecionada porque foi de plantas ótimas, que deram boas sementes, e aí, com certeza, eu obtive uma colheita razoável. Não digo a 100 por 1, mas foi expressiva e até me surpreendi. E com a facilidade que eu comercializei os grãos, porque todo mundo via e fazia, eu quero. Então vendi rapidinho o milho, na própria redondeza, bem como o arroz. A importância do DNA fez com que hoje, lembrando dessa música, eu voltasse ao tempo, relembrando desse momento maravilhoso que foi a experiência na roça, e que isso me deixou saudades, mas me trouxe boas lembranças, porque eu consegui de alguma forma produzir com uma terra muito bem preparada e com uma semente maravilhosa que colhia os bons frutos. Aí, o tempo passa, 6 anos depois aproximadamente, me tornei espírita. E como espírita, você começa a frequentar uma casa, assim como vocês, e sempre vai ter uma alma caridosa que vai nos receber, vai nos proporcionar
um certo entendimento, com o seu amor, ele vai nos conquistar, e aí nós vamos ter as primeiras experiências na casa espírita, assim como eu tive lá atrás. E essas pessoas, assim como o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, que se preocupou com a semente, essas pessoas elas ficam marcadas em todos nós, porque foram elas que nos orientaram a chegar onde chegamos. E assim, nós vamos concluindo que todos nós vamos ter que um dia buscar arar o solo do nosso íntimo. Porque a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei na casa espírita foi ouvir sobre a necessidade de nos transformarmos moralmente, de buscarmos a nossa reforma íntima. Que coisa difícil que é! Como compreender o sentido dessa transformação moral? Mas temos o amparo daqueles que estão ao nosso lado, que vão nos incentivando, e nós vamos passar a observar a importância dessa transformação para prepararmos o nosso solo interior para podermos receber a semente da doutrina espírita. Sem isso, não será possível. É como você lançar uma boa semente numa terra mal preparada. Nós temos que fazer valer que essa necessidade, assim como no solo, o arado rasgou de forma absurda, mas revolvendo aquela terra, trazendo à tona aquilo que nós temos realmente escondido no nosso íntimo, nós vamos ter que passar por isso também. Vamos ter que jogar para baixo desse nosso solo todo o lixo que estamos carregando ao longo do tempo, todas as ervas daninhas que nos consomem, todas as pragas que estão em evidência, toda a vegetação dos maus sentimentos que nos arrastam para o desânimo, para a desesperança. Nós vamos tombar essa nossa terra, queira ou não queira. Teremos que passar por isso cedo ou tarde. E a casa espírita é exatamente o local que nos proporciona essa condição. Assim como eu tive, à época, um técnico que me orientou para que eu chegasse onde estou hoje, agradeço imensamente a esses irmãos, quando neófito ainda, aprendiz, eles se esforçaram, se empenharam gratuitamente, me mostrando esse caminho maravilhoso. Uma pausa. Com o tempo, enxerguei nos ensinamentos de Jesus tantas maravilhas, mas que nessa minha viagem, com certeza inspirado pelos bons espíritos, ou intuído, se for o caso, mas veio à tona a necessidade de unir essa experiência com uma parábola que Jesus nos contou, que muitos de nós já conhecemos, já ouvimos, já lemos, mas nós vamos hoje buscar uma nova versão. Confesso que é o meu sentimento que está sendo botado em prática, que é a parábola do semeador. Acho que todos já ouviram falar dessa parábola e ela é maravilhosa. Uma das parábolas que consta nos 3 evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. E é uma parábola que Jesus mesmo, ele explica o que quer dizer o sentido das colocações que ele lá utiliza. E ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Parte das sementes foram lançadas à beira do caminho, mas logo vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte das sementes caíram em terra pedregosa, com pedregulhos, e tinha pouca terra. Logo elas brotaram, mas como não tinha raiz,
veio o sol e a secou. Outra parte das sementes caíram no meio dos espinhos. E como ela estava lá naquele meio, logo os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente que estava germinando. Porém, uma outra parte caiu em terra boa, em terra fértil, e produziu a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. E ainda ele nos diz: aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouça. Juntando tudo que nós estamos apresentando em termos de ideia, nós vamos ter que buscar de alguma forma tirar da zona de conforto muitos do que aqui possam estar presentes. Assim como também muitos que estarão assistindo esse vídeo que está sendo gravado, que vai ser divulgado no YouTube, e que eles possam também serem sensibilizados, como espero de alguma forma sensibilizá-los, da mesma forma que fui sensibilizado há 33 anos atrás. A doutrina espírita, ela resume toda a lei de amor. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo 8, dito por Lázaro, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então quer dizer que nós temos que plantar a semente do amor em nossos corações, assim como manda o refrão da música. Porque nesse segundo verso do refrão, ele nos fala, né? Vamos pegar do comecinho, senão não vai dar liga, né? Primeiro, para plantarmos a semente na terra, seria a primeira fase, temos que tombar a terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha ali cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa, espera confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Eu nunca tinha prestado atenção nesse refrão. E hoje, como espírita, lógico, atentei a isso e realmente eu tive a oportunidade de obter um bom resultado lá atrás na vida prática do campo. E hoje eu tenho também a oportunidade de estar adubando esse meu solo para cada vez mais essa árvore que brotou, porque essa semente germinou em mim, dar bons frutos. E aí nós vamos entender a importância da casa espírita para que isso aconteça. Se nós estamos buscando entender que o DNA de uma semente é importante para que ela produza ao máximo, se nós estamos entendendo que todos nós temos no nosso DNA características que herdamos dos nossos pais, cor dos olhos, cabelo, pele, trejeitos, sorriso, até mesmo a aparência, essa hereditariedade vem dos nossos pais. Se espiritualmente hoje estou compreendendo que Jesus nos confidenciou isso, que Deus é nosso Pai, que podemos concluir que todos nós somos irmãos e que carregamos em nós o DNA divino. Vocês concordam? Não é uma analogia lógica? Se nós temos que plantar a semente do amor em nosso coração, o que nós vamos estar plantando? Esse amor a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. As leis que regem todo o universo, que Jesus resumiu apenas em duas: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma,
e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós estamos nesse exercício de nos amarmos. Vamos brincar de nos amar. Para nos amarmos, eu vou ter que jogar para baixo, já que eu vou arar o meu solo para receber essa semente do amor, eu vou ter que enterrar todas as minhas más tendências, os vícios, os defeitos, tudo aquilo que é ilusório na nossa vida, e com o tempo nós vamos entendendo o prejuízo que eles nos causam. Só despesas, gasto desnecessário, complicação física, depois vai ter que gastar com o médico, vai desencarnar antes, é só prejuízo. Então nós temos que prestar atenção nessa lei do amor para que nós possamos nos amar verdadeiramente. Esse é o convite da mensagem que Jesus nos deixou. Mas, para que isso aconteça, nós teremos que analisar o nosso solo. Que tipo de solo eu apresento no momento? Aquele solo que está à beira do caminho. Isso é interessante quando a gente está na roça, porque tem aquele caminho, aquela trilha, que o gado passa, que os pedestres passam. Ali o solo é batido. Não tem como uma semente germinar. E ela fica exposta. Aí vem as aves do céu. E o que representa as aves do céu para quem tem esse coração endurecido? Essa semente do amor não consegue penetrar. E vem o lado de lá, os nossos adversários do ontem e do hoje, somado aos adversários da doutrina espírita que não querem que a gente busque esse caminho e nos afasta, consumindo a semente que teria que germinar em nosso íntimo. Essa é a primeira experiência. A segunda é a semente que cai no solo, entre as pedras. Todos nós temos dificuldades, as pedras do nosso caminho. E é difícil, às vezes, encontrarmos uma resistência, que não temos um entendimento para fazer com que essa semente germine. O mínimo conhecimento que nós temos não é suficiente para fazer com que essa semente ela se desenvolva entre as pedras. Nós temos que remover as pedras que estão escondidas em todos nós, buscando o entendimento da verdade, buscando o conhecimento da verdade, que só assim estaremos nos libertando. E assim estaremos preparando o nosso terreno para poder aproveitar a chance, proporcionando essa semente do amor um solo mais eficaz, mais fértil. Vamos adiante numa outra situação sobre as sementes que caíram entre o espinheiro. Como é difícil isso. Às vezes, nos simpatizamos com a doutrina espírita, chegamos aqui, nossa, encontrei aquilo que eu quero, que lugar maravilhoso, como é fácil entender as coisas. Onde está a resistência? Nos espinhos que carregamos em nós, os nossos vícios e os nossos defeitos. E eles vão sufocar esse nosso desejo e vamos bater em retirada. Muitas vezes, isso acontece depois de um longo estágio, assistindo palestras, tomando passes, até mesmo começando a estudar. Mas o esclarecimento vai criar um choque entre a nossa consciência e o nosso eu, porque eu quero continuar fazendo as mesmas coisas, eu não quero me transformar num homem novo. Eu quero conviver com isso, mas sendo um homem velho. E você não consegue. Esses espinhos, eles sufocam esse nosso entendimento e nós vamos desistir. Tenhamos que prestar atenção
se estamos à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinheiros. Mas tem aquela semente que vai cair no solo fértil. Solo fértil, muito dificilmente nós vamos encontrar. Mas nós poderemos sim, com o entendimento da verdade, arar esse nosso solo. Nós poderemos sim preparar esse nosso terreno para que essa semente vingue de verdade e produza uma grande árvore e que dê bons frutos. Esses frutos que nós poderemos produzir, graças à boa vontade de vir à casa espírita, de querer estudar, o desejo ardente de querer participar, se oferecendo para trabalhar na evangelização infantil, servindo, atendendo o pessoal que chega, fazendo alguma coisinha, dando fichinha que seja. Isso é se envolver com a causa espírita. E a gente vai percebendo que daqui a pouquinho nós estamos começando a produzir, por exemplo, uma produção que é sensacional, maravilhosa, é levar adiante aquilo que está te fazendo bem. Ou seja, transferir o amor que você está sentindo, graças à oportunidade que você está tendo, ao nosso semelhante. E a gente se empolga, fala, não, eu quero que você participe também, é maravilhoso, e a gente vai fazer de tudo para trazer uma pessoa para vir beber dessa mesma fonte. Quem se aventura a fazer isso? Difícil, né? Se nós temos dificuldade, quiçá convidar o nosso próximo. Trazer uma criança para a evangelização infantil. E aí a gente percebe que às vezes eu posso estar envolvido com a casa, mas a minha produção está 10 por 1. Pouco. Então nós temos que nos envolver com a causa espírita. Eu vou ter que produzir além daquilo que eu imagino. Me esforçar para isso. Dar evangelhos de presente. Ensinar como faz o evangelho no lar. Enfim, tudo aquilo que a gente aprendeu e que faz, e que está nos trazendo felicidade, é levar ao nosso semelhante. E é assim que a gente vai conseguir, dentro dessa parábola maravilhosa que Jesus nos apresentou, nos encontrarmos em que tipo de solo essa semente caiu. Eu estou com conhecimento, com entendimento, com novas leituras, com novas conquistas, adubando esse solo? Não estou simplesmente confortável porque estamos vindo, está tudo bem. Meus irmãos, de coração, é uma oportunidade maravilhosa que nós temos. E se nós não deixamos essa semente ficar à beira do caminho, nem entre as pedras, nem entre o espinheiro, vamos adubar. Vamos aproveitar as oportunidades de estudo que a casa oferece. Vamos nos envolver, porque isso é maravilhoso. Os grupos de estudo, as pessoas se irmanam, se auxiliam, porque todos nós estamos nos nutrindo de algo maravilhoso. E isso é que nos traz felicidade. Podemos concluir que o desoxirribonucleico, um ácido, que é o DNA, que se encontra no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal, ou seja, em tudo que tem um organismo, lá nós vamos encontrar esse DNA. Mas nós, como espíritos que somos, criados pelo Pai Celestial, nós temos também o DNA divino íncito em nós, no nosso ser. Isso ninguém consegue tirar. Todos nós somos criados e o nosso final será a perfeição.
Um dia nos tornaremos espíritos crísticos, assim como Jesus. Isso não temos dúvida. Esse é o nosso desejo. A pressa é de cada um. Não podemos intimar a ninguém. Aí entra o livre arbítrio, a liberdade de você se buscar a sua transformação. Não quero fazer mais isso que eu fazia, quero novas conquistas. Aqueles meus amigos, infelizmente, eu vou ter que me separar deles, porque eles me arrastam para o mal, e isso eu não quero mais. Vou conquistar novas, verdadeiras amizades, e juntos vamos crescer. Nesse momento, chega na porta de cada um. E hoje, aqui, num púlpito, numa casa espírita, eu percebo essa minha responsabilidade de convencê-los, não de convertê-los, porque a conversão depende de cada um, a aceitar esse desafio, a investir no seu solo íntimo, preparar o seu coração para que essa semente brote e possa produzir a 100 por 1. Fazer cada vez mais, auxiliando aos nossos irmãos, agradando os bons espíritos, participando ativamente na seara do Mestre, que quer que nós sejamos luz, que nós sejamos uma árvore que produza bons frutos, que a árvore jamais consegue se alimentar do seu próprio fruto. Esses frutos alimentam sempre o próximo. Tudo aquilo que eu produzo é para o meu semelhante. Então, essa felicidade que hoje eu sinto em mim, eu compartilho com todos vocês, porque é o meu desejo que todos sejam tão ou mais felizes como eu sou, graças ao conhecimento da verdade que nos liberta. Essa semente do amor que está sendo brotada em nossos corações. E que se nós tivermos dificuldades para entendermos como conquistar essa condição e enfrentarmos esse desafio, busquemos em prece, rogando a Jesus, nosso Mestre, que auxilie-nos a amar os nossos semelhantes, a repartir com todos eles o nosso afeto e o nosso carinho. Que vejamos, mas vejamos realmente em quem sofre ao nosso lado, um irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas, à procura das tuas, Mestre. Que não continuemos passando ao largo ante os caídos que nos margeiam a estrada, querendo imitar o anônimo samaritano da parábola que ele nos contou. Auxilia-nos, Senhor, a superar a distância que o nosso egoísmo estabeleceu em relação ao próximo. Queremos, Mestre amado, que cada vez mais possamos amar e não apenas sermos amados. DNA. O DNA divino está nas palavras: Deus nos ama. Correspondamos ao amor do Pai. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.